Billy. Olá, bem-vindos ao novo episódio de Billy a Besta, o nosso podcast sobre jogos e afins. A Besta. Então, tenho comigo, já sabem, o Tiago Pedrosa e o Carlos Abrunhosa. Olá a todos. Olá a todos. Então, vamos começar o nosso podcast. Hoje o nosso tema principal são as plataformas de crowdfunding, ou seja, esta maneira nova de se calhar encararmos os projetos, sejam eles do que for. No nosso caso vamos falar de jogos, mas estas plataformas recebem quase todo tipo de projetos de pessoas que se calhar estão em suas casas e se lembram de uma ideia, colocam-na em prática e depois vão tentar buscar algum financiamento a pessoas como nós, que estão do outro lado da plataforma e que de certa forma vamos fazer um pledge, ou seja, vamos apoiar essa ideia e tentar fazer com que ela ganhe uma vida e venha a ser uma realidade. Qual é a vossa relação com estas plataformas? Vocês usam, não usam? Carlos? Eu já usei, mas não uso com frequência. E quando participo sempre em conjunto com alguém. Nunca participei pessoalmente sozinho, nunca fiz pledges. Fazes sinergias? E não participo. Para já acho que demora muito tempo a chegar, eu tenho aquela necessidade de ter logo o jogo a seguir. E também não participo porque são caros. E a maior parte dos projetos. Exato, a maior parte dos projetos são caros. Pelo menos para mim, acabo por esperar pela versão retail ou então procuro mais os jogos que aparecem pela loja. Gosto mais de comprar online. E tu, Tiago? Olha, eu tenho sentimentos ambivalentes acerca de Kickstarters. Eu acho que a ideia é espetacular, acho que concordo extremamente com o Carlos quando ele diz que são caros, mas acho que o facto de eles serem caros às vezes é uma desvirtuação do próprio sistema do que propriamente o sistema em si. O que é que eu quero dizer com isto? Acho que os Kickstarters, ou se preferirmos os financiamentos coletivos, porque o Kickstarter é apenas uma plataforma, existem mais. A plataforma chama-se Kickstarter, então nós estamos tão habituados a dizer Kickstarter que vamos falar sempre. É como a Gillette. É como a Gillette, exatamente. É como o Meeple, que é uma peça do Carcassonne. Ou como o Ariston, já agora deixem-me só... Isto é mais para os nossos amigos brasileiros, que chamam frigorífico e chamam Ariston, né? Pensava que era geladeira. Mas, para não perder o foco, eu acho que para jogos, as plataformas de financiamento coletivo até são bastante importantes, porque permitem muitos jovens designers, ou às vezes jovens designers, tentarem fazer coisas e produzirem coisas, e depois o outro oposto também, que é fazer coisas muito bem feitas em termos de componentes, etc., para quem quer. Olha, Tiago, desculpa lá estar-te a interromper a ideia, mas agora só um senão àquilo que dizes. Eu não concordo muito, ou melhor, não é não concordar, eu concordo com o que tu dizes, mas acho que ser para jovens criadores não me parece bem. Eu acho que, pelo menos aquilo que eu vou vendo, é que quem ganha muito dinheiro com o Kickstarter são grandes empresas que já montaram uma máquina absolutamente extraordinária e esses realmente se ingram. Porque tem uma máquina por trás para preparar todo o lançamento tudo o que está por trás do Kickstarter. Os vídeos, todos os reviewers que são bem pagos para fazer aqueles vídeos e dizerem bem do jogo. É toda uma máquina que, para concordo a 100%, Carlos. A ideia original do Kickstarter, eu acho que seria essa, é mesmo dar oportunidade a pequenas pessoas, ou pequenas empresas, ou pequenos designers a título individual lançarem as suas ideias e poderem ter... mas esses hoje em dia dá-me a ideia que não se safam, porque aquilo já está de tal maneira desenvolvido. Mas é isso. A necessidade de desenvolveres, de promoveres o produto, portanto, tudo o que está por detrás da promoção do produto é de tal forma profissional já, que desvirtuou-se por completo aquele fascínio de... Eu desculpa estar a monopolizar aqui isto, mas isso que disseste fez-me lembrar, por exemplo, a Queen's Game. A Queen's Game parece que deixou de publicar. E agora republica. Mas essa é aquela que eu vejo assim, que me recordo assim de cabeça, que deixou por completo de correr riscos. Eu falei mal dela há uns tempos atrás. Sim. Mas eles deixaram de correr riscos assim. Só lançam se aquilo for financiado. Sim, é fácil. Quer dizer, tudo bem. Não correm risco. Concordo a 100% com aquilo que tu disseste. E era aí que eu ia chegar, ou seja, a ideia é boa, a ideia é tu tens um jogo, sei lá, que tu até tens uma ideia de um jogo, mas ninguém te aceita essa ideia e vais para o Kickstarter,
Foi assim que aconteceu com o Gloomhaven, por exemplo. Ninguém pegava naquilo se não fosse em Quickstarter, por exemplo. Que algumas entrevistas que eu já vi sobre do editor e do criador, ele teve a ideia, geriu a ideia, apresentou a ideia a várias empresas, a vários editores, e todos eles disseram: esquece, isso nunca mais na vida. É €1 com miniaturas e com essa convolução toda e com esses mapas, esquece, nunca na vida. É caríssimo, ninguém vai pegar nisso. Surgiu um Gloomhaven via financiamento coletivo porque toda a gente se juntou para aquela ideia acontecer. Eu acho que o conceito em si não tem nenhum problema, não tem nenhum problema e é excelente. Sim, mas eu concordo com tudo o que vocês disseram até agora e entendo o que o Carlos está a dizer também. Mas a desvirtuação do sistema, desculpa, Nuno, o desvirtuamento do sistema, que agora, hoje em dia, é que se calhar leva a pessoas como tu, que olhem para aquilo e se calhar dizem, não quero, porque isto é que só caro. E é maneira, e tornou-se na maneira hoje em dia das editoras editarem. Já não há risco para elas, há risco para nós. Sim. Não é? Eu tenho aqui alguns dados, não sei se vocês sabem, eu tenho alguns dados do que fui lendo. Mais de 100 jogos em 2021 atingiram o financiamento de mais de $500 mil. Só? No total. Só? Sim. Estavas à espera de mais? Sim. Só o Gloomhaven foi quase 9 milhões e acho que foi no ano passado, ou 7, mas também vejo isso rápido. Gloomhaven no ano passado? O Frosthaven. Mas olha, no total de todos os jogos, ou seja, digamos de todos os projetos de jogos, estamos a falar de $272 milhões. No total. E no total de 2021, com 3.500 jogos que foram financiados, passou a marca dos próprios videogames. No mesmo período, porque como agora, entretanto, apareceu o GameFound, que é uma plataforma similar ao Kickstarter, mas exclusivamente dedicada ao mundo dos jogos de tabuleiro. Tá bem? Ou seja, os projetos aqui são, não sei se tem lá algum projeto de outra índole, mas eu acho que são todos projetos de jogos de tabuleiro. E no ano passado, 2021, fizeram já 22 milhões. A GameFound também tem agora uma participação da Ravensburger, acho eu. Foram editoras que fundaram, sim. Ravensburger tem lá a mão. Eu sei que, por exemplo, na Alemanha há uma loja que é Spiel Offensive, ou Offensive Spiel, não sei muito bem se é de uma maneira ou de outra, que também tem uma plataforma que é a Spiel Schmidt. Não sei se já ouviram falar. E eles basicamente também é uma loja que criou um agregador de crowdfunding e também lançam jogos por aí. Inclusive, algumas têm tem o português como uma das línguas. Sim, porque atenção, eu agora eu começo-me a perceber que muitas empresas que estão com projetos no Kickstarter dão-me a entender de que começaram também a fazer as suas próprias plataformas de gestão, ou nos seus sites, ou criaram sites alternativos, para vermos a dimensão do número de jogos que elas lançam em Kickstarter e a gestão de tudo isso, né? Porque depois do projeto acabar é preciso gerir, é preciso continuar a fazer update, é preciso recolher as informações, tudo isso deve ser difícil de gerir com às vezes milhares de pessoas que financiaram o projeto. E então eu não sei se estavas a falar neste sentido, mas eu sei que há uma editora italiana que é a Jogix, que tem também eles próprios criaram o seu próprio Kickstarter, digamos assim, que é o Jockey Starter. E, portanto, eles também se autofinanciam, criaram o seu próprio Kickstarter, digamos assim, para financiar os seus próprios jogos. Já agora também gostava lembrei-me aqui de uma outra coisa, que relativamente a algumas dificuldades que eu recordo da What's Your Game, quando tentou lançar um jogo, não o conseguiu fazer, já não me recordo que jogo era. Vocês lembram-se qual era o jogo? Da What's Your Game que eles tentaram lançar e que não conseguiram? Sim. O Nippon, o Vasco da Gama. Não, o Nippon acho que sim. Eles lançaram estes todos. O Vinhos. Estou a dizer-vos que eu me lembro deles. Mas vocês não viram essa história, pois não? Não. Eu acho que é o Madeira que está. O Madeira é que está preso. O Kickstarter deles está preso. Eles não conseguiram lançar. Pronto. Lembrei-me da história do Kickstarter, de um problema do Kickstarter, que me parece ser um problema. Que há uns tempos, já há uns anos já, o What's Your Game moveu a sede para Portugal e tiveram dificuldade
depois aperceberam-se, quando tentaram lançar a Kickstarter com base em Portugal, tiveram dificuldades porque não havia possibilidade de o fazer tendo base em Portugal. E recordo-me também, se calhar estou a confundir com Mas outra isso aí, editora mesmo. atenção, Carlos, isso eu acho que é um problema legal. Pois, exatamente. É dentro da legalidade portuguesa, ou seja, pronto, da forma como as pessoas podem ou não participar neste tipo de projetos e os IVAs, etc., eu acho que é um problema legal português. Segundo o que sei, aqui os jogos que sejam lançados em Portugal, não sei se eles já ultrapassaram esse problema, ou se já contornaram isso de alguma maneira, mas os jogos que sejam lançados, ou campanhas de crowdfunding no Kickstarter que sejam lançadas a partir de Portugal, com base em Portugal, não são aceitos, ou não há uma base legal que o permita fazer. Era o que eu tinha a dizer, eu acho que não existe nenhum projeto português no Kickstarter, porque legalmente os portugueses não podem aceder ao Kickstarter. Qual a razão técnica? Não sei. Olha, e da minha utilização do Kickstarter, ou seja, eu já fiz campanhas a solo, ou seja, sozinho. Entretanto, tenho vindo a fazer algumas campanhas já em grupo, porque às vezes conseguem-se preços mais baratos. E, sei lá, eu acho que o Kickstarter tem a mágica ou a magia de conseguir captar a tua atenção e trazer para os componentes, não é? Ou seja, tu há pouco falaste no vídeo, todo aquele engalamento do jogo, eu acho que traz... É fogo de artifício, Nuno, basicamente. O que está ali à volta é tudo fogo de artifício. Sim, ou seja, que às vezes... Depende. Que às vezes corresponde com a realidade do que é aquilo que estás a comprar. Atenção, nada contra, até porque ainda aqui atrasado nós falávamos que eu, no meu caso, muitas vezes compro jogos pelo aspecto, pelo grafismo, e portanto isso também não é racional. Mas eu acho que o Kickstarter vive muito dessa preparação prévia das campanhas, não é? E sim, quanto melhor ela for, melhor, mais rentabilidade ela tem. Depois o lançamento dos objetivos, ou seja, se chegarmos a este patamar nós vamos desbloquear isto, vamos desbloquear aquilo, ou seja, leva-te que quase todos os dias a pessoa vá lá a ver se já desbloqueou, se não desbloqueou, ou seja, é como acompanhar de uma novela, não sei, e isso faz com que as pessoas se prendam ao projeto. Depois tem toda a outra parte em que tu podes participar um pouco no projeto, ou seja, depois também depende de quem está a gerir a campanha e de como é que as pessoas aceitam ou não aceitam a tua opinião, mas tu podes nos comentários dizer isto, dizer aquilo, e há sempre um feedback do lado lá que te diz ou sim ou não, vamos pensar, e depois há pequenos toques. Também há Kickstarters, ou melhor falando, há projetos que te levam a que as pessoas se insiram no próprio projeto. Eu lembro, por exemplo, do Genotype, o projeto não tinha e passou a ter um livro só a explicar a ciência por trás do jogo, ou seja, foram backers que se juntaram, que eram da área e que fizeram aquele conhecimento, então eles aproveitaram e lançaram dentro do próprio jogo, mas em princípio não tinha. Mas isso basicamente parece-me que também tem muito a ver com o vínculo que a própria empresa consegue criar com todos aqueles que se vinculam ou se juntam ao projeto, não é? Sim. Vai muito também desse vínculo, porque tudo aquilo que me estavas a dizer sugere-me sempre vínculo, não é? Tu vinculas-te com o teu dinheiro, no fundo, a um projeto e obviamente que o vais acompanhar, queres saber o teu bebê como é que está a crescer, ou os filhotes que vai dar, não é? Mas já que não tem aquela satisfação tátil de ir à loja, comprares e chegares a casa e abrires e montares, ou mesmo aquela satisfação, que não é grande satisfação, mas fazes um clique no online e passado 2 ou 3 dias teres o jogo em casa e recebes uma encomenda do carteiro e ver o que é, os Kickstarters têm que provocar essa ligação aos clientes, porque na realidade são clientes hoje em dia, que é um problema, que eu acho que é a desvirtuação do sistema, porque o Kickstarter tem clientes, não tem um coletivo fundador, tem clientes. Nós hoje em dia pensamos que aquilo é uma loja, mas aquilo não é uma loja na sua gênese. Mas eu acho que esse envolvimento que eles fazem nos Kickstarters é excelente. Estavas a falar do Darwin. Sim. Eu tenho... Do Darwin, não. Estavas a falar do Genotype. Eu não tenho a certeza dessa história. Eu sei que a Genius Games faz sempre um apêndice de ciência em todos os seus livros de regras. Okay. Sei porque eu também já colaborei entre aspas. Não foi entre aspas, colaborei e mandei para lá algumas coisas, algumas coleções, já li alguns textos e corrigi-lhes
os textos quando têm capacidade para tal. E o Genotype não é uma exceção. E acho que é uma coisa excelente, porque faz parte do princípio deles, que são jogos de química, física, fisicoquímica, ciências, matemática, e o Genotype é um jogo de genética. E eu estou a jogar aquilo uma vez, Biologia também, parece, não é? Muito. Biologia, genética é biologia, e eu lembro-me que uma vez comentei contigo quando estavas a experimentar o Genotype, e o envolvimento, por exemplo, que o Genotype tem comigo é completamente diferente, se calhar, com vocês, porque eu quando começo a ler, entre aspas, ou a olhar e a pensar na mecânica do jogo, a mecânica do jogo encaixa tão bem na realidade, nos quadros mendelianos, que eu de repente, porque também já tenho um background de ciência, portanto permite-me fazer isso, que eu de repente já não estou a ver combinações de cartas com isto e com aquilo. Eu literalmente já olho para as plantas e já estou mentalmente a criar os cruzamentos, etc., para depois no final tirar as cartas. ok. E já agora é devido ao Kickstarter que a Genius Games consegue criar os jogos que consegue, porque são jogos de nicho, que não têm um público muito grande. É uma vantagem. E é vantagem, e se calhar sem o Kickstarter eles, por exemplo, não conseguiriam. Certo. E ainda bem, porque todo mundo literalmente do planeta consegue contribuir para um jogo que se calhar só sairia nos Estados Unidos, talvez só nos Estados Unidos é que tivesse algum sucesso. Talvez. Olha, e tu falaste aí, vocês acham, qual é o futuro destas plataformas? Qual é o futuro das lojas físicas? Qual é o futuro, ou seja, da forma como nós vamos adquirir novos jogos? O que é que vocês acham, Carlos? Lojas físicas em Portugal, falarmos em lojas físicas em Portugal, ainda é um bocado uma miragem. Pronto. Quer dizer, já há muitas. Para o que havia, já há uma porcentagem considerável. Mas ainda não é aquela realidade da loja de jogos da localidade, como os norte-americanos parece que têm, não é? Claro. Que basicamente lá no quarteirão há uma loja desse género. No entanto, pronto, cingindo naquilo que é a nossa realidade e, sobretudo, aquilo que me parece é que nós em Portugal temos é o jogador que compra jogos online e que compra jogos, sobretudo em lojas online espanholas ou na francesa, sobretudo, versões inglesas também, maioritariamente, e também esse mercado online que se já desenvolveu bastante, mesmo no nosso país. Portanto, já há muitas lojas a fazerem muito bom trabalho e a fazerem bom serviço ao cliente em Portugal. E, portanto, posto isto, se acho que continuará a haver Kickstarter, sim, definitivamente. Que vai aumentar, sim, definitivamente. Mas que vai, vamos lá, rebentar com o outro negócio, penso que não. Isso acho que nunca acontecerá. Parece-me a mim. Espero bem que não. Tiago, pegando aqui no que o Carlos disse, és da opinião de que em Portugal, como não há tantas lojas físicas, ou a ideia de haverem lojas físicas como noutros países, achas que estas plataformas de projetos vão ter uma disseminação maior entre nós? Eu acho que devido àquilo que o Carlos estava a dizer, que é a especificidade portuguesa de haver poucas lojas especializadas, faz com que o nosso público consuma muito jogo importado, ou seja, jogo que não é vendido fisicamente cá em Portugal. E as poucas lojas que os vendem até são já lojas que começaram por pessoas que faziam encomendas de importado para entregar a colegas portugueses e depois começar a expandir o negócio. Eu acho que esta é uma migração muito natural entre comprar numa loja da internet, seja espanhola, seja francesa, alemã, para uma plataforma de financiamento. Eu acho que esta transição é extremamente fácil. Depois nós temos esta facilidade de falar inglês, todos nós lemos pelo menos uma língua estrangeira, que é o inglês. O Carlos tem a vantagem de ler alemão, francês, italiano e ainda outras coisas, e espanhol, um bocadinho de mandarim só. E só um bocadinho de mandarim, mas nós genericamente temos toda essa facilidade. Eu, por exemplo, eu não gosto de comprar edições portuguesas por uma razão simples, até que não tem nada a ver com o Kickstarter, mas tem a ver até com as expansões. Como o nosso nicho de mercado é pequenino, normalmente o base tem em português, mas depois as expansões não tem. Por exemplo, Sagrada. Vai aqui um recado para a Mebo Games. Sagrada, por favor, ponham a versão a expansão em português, por favor. Temos o Wingspan, para Diver, engano-me sempre no nome. Mas esses colocaram a expansão. Tem a segunda expansão, não tem o Oceania, não tem o Oceania em português. Eles
Mas É só mesmo, olha, inglês. aí já houve uma evolução, atenção, aí conseguiram pelo menos, ou dão A primeira expansão. a expansão, não é? Uma expansão. A Agora, a expansão. Sagrada, por exemplo, a expandir aquilo para. Há muitos, olha o Everdell. O Everdell tem milhentas expansões e as cartas todas são para ler, não só existe a base em português. Não sei se a Maldito Games tem pretensões de imprimir mais cópias em português de expansões, sinceramente não sei. Pelo que eu percebi, então, tu achas que irás comprar sempre versões em inglês, ou seja, e até usando estas plataformas, para evitar essa situação com as expansões não virem em português, muitas vezes? Sim, sim. Não direi. Não, peraí, depois eu fiz aqui um off-topiczinho e andei por aí a patinar. Eu não vou dizer que nunca compararei coisas portuguesas, por exemplo, está-me a lembrar agora, olha um exemplo, o Kickstarter da Garfield, o Architect of the West Kingdom, com esta trilogia do West Kingdom, que eles disponibilizam em português, mas simplesmente por acaso a mim o português não me puxa sequer. Por alguma razão estúpida, atenção, por alguma razão estúpida. Aliás, eu Yeah, é vi uma algo. razão estúpida, Tiago. Ok, eu É concordo uma contigo. razão estúpida, é uma razão estúpida. E aliás, eu vi alguém há dias a vender num site qualquer o Reino do Oeste ou qualquer coisa parecida. Eu disse que nome horrível para um jogo. Isso faz-me lembrar os anos 90 em que só dava música estrangeira, inglesa, sobretudo, na anglo-saxónica, e olha à volta que a coisa deu, não é? Hoje em dia ouves muito mais música já em português, em rádio, não sabia, antes não sabia, mas percebes? Era uma coisa completamente diferente. Acho que tem tudo muito a ver com o hábito. É verdade, os nomes soam estranho. Os nomes em português vão soar estranho. Mas nós precisamos É disso isso. porque ou nós temos realmente jogos em português, ou aquela ideia de tornar o hobby mais stream, não é? Para mais gente, esquece. Porque há pessoas que realmente não vão lá com jogos em inglês, mesmo em espanhol, para lá vai. Portanto, isto tem Tens toda as a razão, tens editoras, toda a razão. quanto mais melhor em português, e esta é a minha opinião, acho que Não, cada tens vez toda a mais em razão, português. não consigo Agora, tirar-te. acho essa coisa do. Não, há uma coisa que é uma coisa que a mim mete uma certa espécie, que é ver pessoas que têm a versão portuguesa e têm a versão inglesa e compram a versão inglesa, que é o teu caso, eu estou a ver, Tiago. Pronto, tudo bem, eu respeito perfeitamente isso, acho, Por acho regra, isso. compro. Só consigo entender isso à luz de uma coisa, que é que não sei se é a tua razão, se não, que É é revenda. mais tarde para vender vai ser mais fácil. É verdade. Isso É revenda. temos É uma dúvida, das razões. Aliás, concordo não, perfeitamente. não te vou dizer que é a Mas principal. para Não te vou mim dizer que é a terá que ser principal. essa a principal. Porque a outra de eu prefiro. Ai não, eu gosto mais de ler inglês. Não, Cartas desculpa, todas em sim, sim, inglês é sim, que é sim. fixe. Quando eu queria dizer que não era essa a principal, quer dizer, há mais, mas essa é a Pronto, eu principal. É isso que eu queria respeito dizer. a opinião de É toda a esta a gente. principal. Agora, ah, porque isso é uma questão de gosto, pronto, prefere, mas não contribuímos Mas muito atenção, para o hobby se desenvolver e chegar a mais pessoas se continuarmos só a conseguir ter jogos, tens toda a razão. Tens novidades toda a razão. que davam jeito, porque, sobretudo nós estamos a falar de jogos que têm dependência de língua, não estou a falar, porque epá, há jogos que não precisam do português para nada, não é? Nós jogamos o jogo perfeitamente com a versão alemã, até com a chinesa, se for preciso, mas não é? Esses não têm necessidade do português para nada. Agora, aqueles jogos que têm muito texto nas cartas, que o Everdell é um caso que me estou a Por recordar, exemplo. não é? Dá muito jeito de estar em português, mas em bom português também. Convém que seja em bom português, não é? Também. E esse é o segundo ponto. Esse é o segundo ponto. Não vou falar de nomes, mas esse é o segundo ponto. Nós temos edições antigas de alguns jogos que o português não é o melhor. Nem para o Brasil o português seria bom, diria eu. Mas tens toda a razão naquilo que dizes. Mas eu acho que isto é um momento paradigmático da nossa evolução como sociológica como população. Atenção, nós não nos estamos a tornar anglo-saxónicos, mas o inglês está cada vez mais presente na nossa vida. Para o melhor e completamente para o pior também. Por isso é que nós estamos fartos hoje estamos fartos de dizer Kickstarter e Sim, não, crowdfunding. isso é verdade. E os miúdos mais novos, eu noto muito isso neles. Eles utilizam 5 palavras portuguesas Expressões e cada idiomáticas. 5 usam para aí 1 ou 2 são inglesas. Dizem sempre um whatever, Ou never, umas coisas never, parecidas. ou always, ou Um never, whatever. never. Enfim, mas whatever.
Não, mas eu há bocado estava a pensar numa situação muito, muito caricata que me aconteceu, de um contacto que eu fiz a propósito agora de arranjarmos angariarmos, estou só com a palavra supporters, lá está, em inglês, não é? Mas angariarmos patrocínios e apoios para a Riacon. E fiz um contacto com uma editora, que é uma editora polaca, que me devolveu o meu e-mail, dizendo-me se não haveria problema, ou se o público da Riacon era um público que não se importaria ou conseguiria jogar versões em inglês. Portanto, ou seja, eu fiquei com a nítida sensação que ela não tem, era uma senhora, não tem a mínima noção de que se ela enviasse cópias em português, provavelmente é que não iriam jogar o jogo. Porque é óbvio. Eu acho que não, sei, mas eu acho que não. Estou a exacerbar o comentário, mas lógico. É porque há muitos. Olha, Espanha não consegues ir a Espanha jogar um jogo em inglês. Pois, não consegues. Mas lá está, mas isto está enraizado na cultura espanhola, não é? O espanhol. Eu não consigo ver isto como bom nem mau, atenção. Sim, não estamos a dizer que não é bom nem mau, é uma questão cultural. Pronto, eles valorizam É uma questão literalmente cultural. Valorizam muito a língua. Não é? Porque depois para nós até traz vantagens. Atenção que a nós traz vantagens várias. Por exemplo, consegues praticar com a tua filha mais nova, ou com as minhas sobrinhas, ou com miúdos mais novos, o inglês. Sem dúvida. Por exemplo. Depois, em termos monetários, normalmente as versões traduzidas são um bocadinho mais caras do que as originais, por exemplo. Excetuando as espanholas, não é? Excetuando as espanholas. Mas, por exemplo, todos os jogos alemães, que por regra têm uma independência de língua muito grande, ou têm pouca dependência de língua, por regra, não são todos, mas por regra, e eu acho que eles já fazem aquilo de propósito, encontra-se relativamente barato. Sim. E muito mais barato, por exemplo, em inglês, por exemplo. E isto é uma vantagem, nós conseguimos chegar lá. E depois lá está, entramos nestes mercados de financiamento coletivo, de Kickstarters, de Indiegogos, de GameFound e outros mercados facilmente porque conseguimos adquirir. E é claro que isto muda muda as linhas do comboio para aquele mercado. Olha, mais ou menos como é o mercado livreiro. Eu vou confessar aqui uma coisa. O meu inglês melhorou bastante, o lido, sobretudo. Depois comecei a entrar no mundo dos jogos de tabuleiro. Por exemplo, assim mais, é uma vantagem no jogo. Porque eu comecei a precisar de ler. E mesmo o alemão que tu falas, eu obviamente não falo só para esclarecer as pessoas mais incautas que foram enganadas pelo Tiago. Foram iludidas. Embora gostasse imenso de falar, porque acho que é uma língua muito engraçada. Mas já sabes o que é Spiel. Sim, algumas coisas em alemão precisamente por causa dos jogos. Claro. E vamos entrando. E, por exemplo, tu lês muito melhor do que o francês, ou se calhar a situação com o francês que tu tens, a situação que tens com o inglês tinha eu com o francês. Por exemplo, eu sei francês rudimentar, como quem diz, não morreria à fome em França, nem que seja porque iria encontrar um português. Mas... Dizias do pain e do lait e já está. Exato. Je suis très enfant. Ok, é melhor não irmos por aí. Não vamos por aqui. É o meu grau de francês, mas consigo ler razoavelmente bem e consigo chegar aos pontos. Olha, dou-te um exemplo. Eu a ler regras em espanhol é horrível. Sério? A sério. Tenho que ir buscar o inglês. Sim, já estou a perceber o que estás a dizer. Isso aí também me acontece algumas vezes. Até por causa de alguns termos. Exatamente. Às vezes é o seguir pelo original, não é? Exato, também. O original daquilo nasceu de inglês. Nasceu no inglês e a tradução às vezes foge ali um bocadinho. Não é e depois com o espanhol existe muito aquela situação dos falsos amigos, que nós conseguimos comunicar perfeitamente em espanhol com o espanhol, mas há ali umas nuances de linguagem. Não são nuances, são muito mais do que nuances. Exatamente, são umas coisinhas ali que viram muitos sentidos às coisas. Eu lembro, por exemplo, como é que se chama? No CO2 nós tínhamos não era, como é que se chama, os cientistas têm um nome estranhíssimo para mim em inglês, em espanhol. Está-me a falhar o nome, eu digo já. Los cientistas. Não é, não tem nada a ver. É os científicos. Los científicos. Tu pega-te aos científicos e vai para as como é que se chamam, convenções, para as cúmbrias. As cúmbrias. Só para começarmos a sintetizar, vantagens e desvantagens que vocês veem nestas plataformas. Quais são as vantagens e as desvantagens que tu vês nestas plataformas, Nuno? Ora bem, desvantagens. Tu podes estar
apoiar um projeto que pode ser o melhor do mundo ou apoiar um projeto que não vai valer nada e é efetivamente, como dizia o Carlos, fogo de artifício. Um dos princípios que eu tenho sempre é tentar jogar o jogo online, pronto, nas plataformas de que Isso é até um já problema falámos. meu. Como eu não gosto, é um entrave. Para mim, eu tento sempre, apesar de muitas vezes jogar a versão solo, que é diferente, pronto. Também não gosto. E isso permite-me a mim ter uma visão um pouquinho melhor do jogo e depois ver se soube bem jogar, se não soube, se tem coisas que me vão trazer qualquer coisa de novo à coleção ou não. Pronto, por isso, para mim, isso pode ser uma desvantagem, que é que tu não sabes bem o que é que estás ou não a apoiar. É claro que depois há editoras que já têm um peso, já te conseguem fazer aqui um filtro dos jogos que passam. Agora, há jogos também que são publicados em nome individual e aí tu corres esse risco. As vantagens são, já fui falando algumas delas, mas basicamente tu tens uma montra de jogos ali, tens projetos que te podem atrair muitos backers e tens outros que não te atraem tantos, mas que desde que sejam passem aquele limiar para serem cumpridos, pronto, em princípio serão entregues. A mim nunca me aconteceu os Kickstarters falharem alguma entrega. Estou sim pendente ainda de uma situação que não sei como é que vai ser resolvida, que é um jogo anda perdido pela Europa, ou seja, já chegaram algumas cópias, mas algumas andam perdidas pela Europa, não sei o que é que irá daí sair. E vocês, veem vantagens, desvantagens? Um resumozinho antes de passarmos para a nossa próxima parte do podcast, Carlos? Eu não vou considerar uma desvantagem, porque tem a ver com a opção de cada um. Para mim, é algo que eu não gosto, que é o de estar à espera um ano e tal por um jogo. Pronto, eu não gosto disso. Depois a questão dos preços, que eu acho que são exorbitantes naqueles jogos que eu acho que já procurei. Desculpa, eu acho que estás enganado. Os jogos não são assim tão caros quanto tu pensas. Pronto, eu também posso estar enganado. Deixa-me só, porque eu acho que isto é uma coisa que nós não dissemos hoje, e é uma das coisas que mais me irrita até nos Kickstarters, que é o encarecimento, que é isso que deve estar a falar, dos jogos. Ou seja, o jogo podia estar a ser vendido por, vou dar um exemplo, 30€, mas está a ser vendido por 50, porque o livro de instruções vem em papel de linho, vem com os tokens, não vem em cartão, vem em plástico ou em madeira. Mas se for em madeira ainda vai renovar, mas não, vem em bakelite alguns, e depois tem umas minis que não precisavam de ser minis. E depois é o reverso. Às vezes há jogos que até pedem, ó pai, isto devia ser uma mini, e não traz. Por exemplo, olha, Tiago, mas diz-me uma coisa, na prática isso vai traduzir-se num preço. É isso que eu ia dizer, e isto vai-te encarecer o preço, é verdade. Mas há depois, na prática, tens um preço alto. Mas há projetos em que os valores não são assim tão altos. Quando as pessoas Eu acredito no que estás a dizer, só que, entretanto, eu já pré-formatei isto na minha cabeça e portanto já nem sequer vou ver Kickstarter nenhum. Ainda há um bocado falei do S-Kingdom da Garfield, e os jogos não estavam fora de preço, até estavam mais baratos do que os tirámos no retail. Então tu, Tiago, achas que o preço até pode ser uma vantagem e o Carlos mantém que pode ser uma Eu acho que pode ser os dois, atenção. Eu só estava a falar com o Carlos. Claro, aliás, eu concordo com o Carlos. Eu acho que eles são caros quando não deviam ser caros. Há ali uma overproduction. É isso, há uma produção excessiva só para encarecer por encarecer. Isso sinceramente é nítido. Carlos, já falaste na desvantagem, o que é que te faria passar a usar estas plataformas? Não, entregarem amanhã. Isso é uma pergunta tão difícil, porque é assim, eu não tenho mesmo o hábito, estás a ver? Não tenho mesmo o hábito. Ok. Se entregassem amanhã? Se me entregassem mesmo amanhã, talvez, depende das oportunidades, eu não digo não vou dizer assim, não, o risco da minha vida, jamais, em tempo algum, não digo não, mas é efetivamente uma maneira de comprar jogos que, pronto, não estou sintonizado com ela. Pronto. Perco muito mais horas a pesquisar jogos na internet, em lojas online, mas muito mais horas do que pesquisar os projetos Kickstarter. Quando o faço é mesmo só para às vezes ir buscar o vídeo da explicação do jogo. E tu, Tiago, quais vantagens e desvantagens num resumozinho final? Vamos lá. Eu acho que a grande vantagem é
bons projetos que normalmente não seriam financiados, podem ser normalmente financiados via Kickstarter. Isto eu acho que é uma vantagem inegável. Vantagens, não vejo assim grandes vantagens, não vejo nenhuma vantagem no Kickstarter, para além disto. Hoje em dia é literalmente uma montra de jogos. Como o Carlos disse bem, as editoras deixaram de ter o risco em cima delas de produzirem 1000 cópias e de só venderem 500 porque o jogo foi um flop. Então o que é que eles fazem? Fazem um Kickstarter em que nos põe a nós consumidores a testar o jogo online, Sim. a dar-lhes dicas para as regras, nós consumidores, e ainda temos que lhes pagar e esperar que eles façam um projeto. Tiago, mas nem tudo isso que tu disseste é uma coisa má, porque se todo esse trabalho que os jogadores possam, de forma gratuita, entre aspas, fazer para melhorar o jogo, realmente o melhorarem e tornarem o jogo melhor, pronto, então olha, te acaba por compensar. Lá está, eu concordo contigo, só que quando mudas o paradigma de tal maneira, ou seja, não vou dizer que já não aparecem, atenção, acho que hoje em dia não aparecem assim jogos muito verdes no online. Exatamente. Muito verdes, pelo menos aqueles que eu olho mais. A quantidade de jogos que aparece, o que mais não falta são jogos verdes. É possível. Opa, então vamos dizer isso. A quantidade de jogos verdes que aparecem são jogos subdesenvolvidos, em que o editor simplesmente não teve que pagar dinheiro a ninguém para os rever, não teve que pagar, ou não teve que imprimir umas cópias para levar uns grupos. Isso é heresia, Tiago. Eu acho que isso está a dizer já é heresia. Eu não acredito que só se for um projeto muito que não tenha muito substrato de profissionalismo, porque hoje em dia as editoras, a maioria delas, lógico que há casos e casos em que queimam etapas. A questão é que há casos para tudo. Pois, mas a grande maioria das editoras de renome testam bem os seus jogos, têm developers só especializados em nos ajudarem no desenvolvimento, já não se corre riscos de pôr jogos cá fora que não estejam bem equilibrados. Lógico, há flops, mas diz-me. Eu acho que o Tiago pode estar a referir aqui a pessoas que vão publicar o seu jogo em nome individual. Pronto, aí pode. Não estou. Por acaso não estou a ser franco, não estou. Se calhar estou a exagerar naquilo que estou a dizer. Por exemplo, quando os jogos vão tendo, e isso foi uma das coisas que ficou daquilo que fui vendo nos inícios do Kickstarter, que eu ainda ia acompanhando. Mas eu sei que à medida que se vai evoluindo na quantidade de dinheiro que se recolhe, vão sendo desbloqueadas alguns patamares, não é? Os tais stretch goals, não é? Uhum. E isso às vezes é que me deixa um bocado intrigado. Será que, ou se calhar vocês sabem responder a isto, as editoras já estão... Eu digo que é mais uma razão para não gostar. As editoras já estão preparadas para terem aqueles recursos ou aquelas novas adições ao jogo bastante trabalhadas para serem incluídas no jogo sem alterarem assim, os balanceamentos necessários. Isso é uma crítica. Ou aquilo é um bocadinho para agradar o pessoal e mete lá mais uma carta e mais um boneco e mais não sei o quê, que depois... Se fosse isso, eu até ficava contente, mas não é. Qual é a lógica de teres num stretch goal, por exemplo, uma expansão? É a expansão da expansão. Se é uma expansão, opa, se eu produzir uma expansão, tenho duas hipóteses. Ou vou esperar que o jogo... É a extensão da expansão. Ou vou esperar que o jogo seja bom e depois publique esta expansão que eu achei que estava lá bem, ou produzir uma expansão que é fundamental para o jogo e vou vendê-la com o jogo. E não lhe vou chamar uma extensão, vou-lhe chamar um módulo. Agora, estar a vender um jogo e depois ter uma extensão como o Stretch Goals XPTO, que só se X becas forem lá, que ideia peregrina é esta? Expliquem-me. Eu não percebo. Não percebo. Quer dizer, existe aquilo e eu não consigo adquirir. Eu sei que isso é uma das críticas que alguns de nós que fazem a essas plataformas, é que às vezes têm no stretch goals determinados produtos ou adições que efetivamente... Fundamentais. Não vou dizer fundamentais, mas muito interessantes para o jogo. Sim, mas que às vezes, como diz o Carlos, podem não ter sido tão bem testadas. Pois, quando tu adicionas ali uma layer nova no jogo, ou ela está muito bem preparada para se encaixar bem, ou então tu podes estar sem querer a desequilibrar uma coisa que até já foi trabalhada para funcionar de outra maneira, um mecanismo, não é? Mas isso já existia antes. Sim. Eu estou a perguntar, no fundo, eu tenho que acreditar que as editoras não são tão
negligentes ao ponto de não testarem aquilo que vão propor em Stretch Goal. Não é? Não vão propor uma carta nova com um novo personagem que vai entrar no jogo e aquilo não tenha sido testado antes para não dar barraca. Não vou dizer que às vezes não é, mas às vezes é menos testado. Vou dar um exemplo. Desculpa, é um exemplo rápido. Estou a falar do Ticket Ride. Eu estou a falar do Ticket Ride do mapa 5 de Inglaterra, que a parte de trás não, desculpa, uma das partes, é Pensilvânia, Estados Unidos, a outra parte é o United Kingdom. United Kingdom, Reino Unido, e tu tens que desenvolver tecnologias. E algumas das tecnologias que estão lá desenvolvidas vem dito no livro, pela editora, que até Days of Wonder, não é uma editora qualquer, é Days of Wonder, que algumas daquelas cartas, algumas daquelas tecnologias não foram testadas e devem ser usadas com precaução no jogo. Ok? Então vou falar de um jogo da Days of Wonder, do Ticket Ride, provavelmente é dos best-sellers, dos mais vendidos a nível mundial, e que tem isto. Portanto, isto a mim não me irrita. Aquilo que me irrita é, os componentes são 50 euros, mas se vierem 50 mil pessoas, eu vou dar os componentes X e ainda te dou uma expansão. Quer dizer, então já estava a pagar 50 euros, ainda vou ter que sofrer um upgrade se chegar aos 50, ainda vou receber mais um bocado de jogo que já estava planeado a ser feito. Não entendo isto. Nonsense isso, é verdade. Muito bem, olhem, vamos dar aqui por fechada esta parte do nosso podcast e vamos passar para a seguinte. O que é que nós jogámos nestes últimos tempos que medeiam entre o episódio anterior e este episódio? Então, eu vou começar por dizer que joguei Ten Garden, Wingspan com Oceania e com a Europa, as duas expansões, e Meadow. Pronto, o Ten Garden de Francesco Testini e Pierluca Titi. Titi e Testini. Titi! Não era Titi, era Titi. E não é Testicoli, é Testini. Eu acho que é Zizi. Sim, olha, joguei o jogo base. Então. O jogo é um jogo interessante na medida em que tens a colocação dos tiles e deves tentar cumprir da melhor forma os objetivos que te vão saindo. Ou seja, tu tens a tua personagem, ela dá-te uma habilidade especial e tu vais orientando a tua ação com base nessa habilidade especial. Mas até um ponto em que vais buscar uma nova personagem e tens que enviar uma delas para dentro do jardim. E depois, consoante essa personagem esteja a olhar para sul, norte, este ou oeste, vai pontuar com o que ela vê, ou seja, com todas as decorações que nós vamos pondo no jardim, entre peixinhos, passarinhos, árvores, pavilhões, todas esse tipo de decorações entram para a pontuação final consoante a personagem está a olhar para uma desses pontos cardeais. E é um jogo que tem, de certa forma, alguma interação entre os jogadores, mais que não seja na escolha dos tiles disponíveis, e foi um jogo que eu por acaso gostei de jogar e estou pronto para repetir, por isso quando quiserem jogar, convidem. O Wingspan Oceania com a Europa é da Elizabeth, já sabem. É da Beta. É da Elizabeth, sim senhor. É da Beta. É da Beta. Da Beta Garden. Ela é Garden ou Yarden? É Yarden, acho. Eu acho que é Argrave, exatamente. Olha, e tive uma experiência boa com o jogo, do princípio ao fim consegui sentir que estava a fazer tudo o que eu queria fazer. Foi a Ana Canhão depois, não foi? Eu pensei que tu tinhas posto ovos também. Só quero que me digas isto, foi a Ana Canhão, não foi? Não, foi o Tiago que ganhou. Heresia. Pronto, e o que eu quero aqui dizer... O problema é meu, afinal. Eu senti que consegui construir tudo a minha ideia de jogo. É um jogo que eu continuo a dizer que é mesmo muito individual. Esta nova expansão traz já mais interação entre os jogadores, mas não é nada extraordinário. Multiplayer solitário. É isso mesmo, Carlos, muito obrigado. Ou solitário e multiplayer, não é? Pode ser. Multijogador, desculpa, Isso é como a enxada na mão ou a mão inchada. Olha, é a mesma coisa. Ok. Eu achei interessante, desculpem, e o que eu acho interessante no jogo é a arte. Pronto, a arte, ou seja, é muito bonita e lá está, cativou-me. Eu também tenho uma cópia do jogo, mas é só o jogo base. Só não vendo esse jogo por causa da ilustração, que é belíssima. Muito interessante, sim. Olha, belíssimo. Atenção que eu até não gosto do jogo, mas acho que é um bocadinho seco para mim devido a essa interação pouquíssima entre os jogadores. Okay.
Olhem, o Meadow do Clement Skaliki. O Meadow, já sei. Há bocado não percebi bem o que tinhas dito. O Meadow, já sei, da Rebel, não é? O Meadow, Carlos, É claro, o Meadow. fantástico esse jogo. Exatamente. Edição Kickstarter, Ok. Carlos. É um jogo é um jogo muito interessante também, em que tu vais colocando, tu tens 5 ações disponíveis, Nuno, em que desculpa, jogaste o Meadow ou jogaste o Pradera? Foi o Middle que jogaste. Joguei o Middle. Okay. É que também há o Pradera. Eu confio. E quem ganhou foi a Ana, não foi? Acho que não, fui eu, por acaso fui. Quer dizer, o problema é meu. Sim, o problema é meu. Olhem, vamos por aqui nas ideias, porque é que o Tiago não ganha jogos? Porque és marido dela, por isso que não ganhas. Não, ela é muito melhor que eu. Claro, ela é muito melhor. Olhem, o Middle foi um jogo que também gostei de jogar, a arte também é bonita, e tu tens então 5 ações para fazer. Minto, tu tens 5 pontos de ação, digamos assim, e tu vais colocar essas ações de duas formas, ou para apanhar as cartas, ou para fazer as ações especiais, como ir fazer pontuações em bónus. A forma como tu apanhas as cartas é um pouco como ao Quadrópolis, fez-me lembrar Quadrópolis, ou seja, tu colocas a tua pecinha e a peça diz qual é a coordenada que tu tens que ir buscar, se é em 1, se é em 3 ou 4, por isso é um jogo muito interessante, leve, mas também tem ali algum nível de complexidade. Eu gostei. Tiago, o que é que tu jogaste por casa? Olha, eu por casa, neste espaço-tempo, sou como tu, jogo imensos jogos, joguei o Once Teutonic pela primeira vez. Muito bem. Levei uma coça bastante grande, mas foi um jogo que eu até gostei e acabei o jogo a mandar vir com toda a gente, porque me apetecia jogar mais e o jogo acaba de repente. Já agora, o Once Teutonic é de 2009, não é? Eu estive a jogar a edição Big Box, do Andreas Steding, que é o mesmo do Gugong, ele não tem muitos jogos, mas é o mesmo do Gugong e o do Stroganov, não do Stroganov, também é o Stroganov. E é um jogo que eu acho que, ao contrário, por exemplo, do Wingspan, sim, a interação de jogadores é tão grande, tens de estar sempre atento a tudo e mais alguma coisa, a tentares beneficiar das jogadas dos outros ao mesmo tempo que te beneficias a ti. Estrategicamente vais para todo lado, porque nunca podes estar quieto, não é? Mas há tanta estratégia que tu podes estar, tens de estar sempre em cima tens de estar sempre em bicos de pés para perceberes o que é que está a acontecer. Por isso é que o jogo em si é um jogo facílimo de jogar, sinceramente. As regras são muito diretas. Podes fazer isto, podes fazer isto, podes fazer isto. É preciso compreender alguns pequenos conceitos, mas nada de muito extraordinário. E eu acho que é um jogo com esta simplicidade, com esta idade, eu acho que é um brilharete de jogo, sinceramente. E jogaste mais alguma coisa? Joguei também o Alhambra. Mas o Alhambra, sou-te sincero, já não é um jogo... Eu já parto para aquele jogo como dado adquirido que a Ana vai ganhar. E por acaso acho que foi o... Não, foi Alcanhão. E portanto... E naquele dia as cartas não me estavam a sair. Estávamos a jogar os 5, acho eu. Estávamos a jogar 5 ou os 4. Estavas a explicar ao Diogo como é que se jogava. E as cartas sinceramente não me estavam a sair. E a Ana é muito boa naquele jogo. É muito boa. Atenção, o Alhambra é um jogo que eu gosto bastante. É um tile placement, não sei como é que se diria em português, mas é uma colocação de peça. Colocação de ficha. Um jogo... Ou colocação de telha. Colocação de telha. Ou de peça. Vamos ficar por peça, acho que é mais bonito. Colocação de ladrilho. É um jogo de colocação em que nós fazemos o nosso Alhambra, que é um palácio no sul de Espanha, para quem não conhece, muito bonito. E nós estamos sempre a interagir, estamos sempre a comprar cartas e a tentar construir da melhor maneira, vencendo nos vários tipos de edifícios. É um jogo que eu até aprecio bastante, mas não sei porque a Ana, estrategicamente, é muito boa, também porque gosto bastante dele. E pronto, este é o meu, depois dos meus 2 jogos que joguei, acho que não joguei mais nada. Mais nada? Não joguei mais nada. Estás-te a lembrar de algum que eu tenha jogado que eu não me lembro? Não, eu só estou a perguntar, nada nessa estante saiu da prateleira, é isso? Não, olha, não consigo jogar Libertalia, porque não arranjei crowd, não arranjei malta, mas espero jogar para a próxima semana. Muito bem. Tu, Carlos, o que é que jogaste por casa?
Eu esta semana tenho jogado jogos muito levezinhos de cartas e permite-me destacar um que foi aquele que teve assim mais aceitação e não é só aceitação, teve boas críticas lá por lá. Foi o Chama-se. Ohanami. O Ohanami é um jogo de Stefan Parece Konami. Parece Konami, mas não é. É um jogo de 2019. O Stefan Mas nós podemos começar a chamar de Funami. É o Funami. Para quem que estiver a ouvir, o Funami que é o Ohanami. É, Ohanami. É um jogo já de 2019, como eu tinha dito, mas é muito, muito interessante porque é muito simples. Joga-se em 3 rondas e nós temos 10 cartas na mão e fazemos um draft, escolhemos 2 cartas e ficamos com essas 2 cartas para nós e passamos o resto para o nosso jogador de direita ou para a esquerda se for na segunda ronda, ou outra vez para a direita se for a terceira ronda. Estamos a falar de um Seven Wonders. Exatamente. Então, essas 2 cartas podem ter cores, podem ser ao azul, portanto, estão numeradas em primeiro, de 1 a 120, e têm cores ou são azuis, ou são cinzentas, ou são verdes, ou são rosa. Portanto, têm essas 4 cores. Nós basicamente vamos colocar as cartas que escolhermos, essas 2 cartas que nós escolhemos por turno, vamos colocá-las à nossa frente formando os chamados jardins, não é? E os nossos jardins têm que estar por ordem ascendente, só podemos ter 3 colunas de cartas e só podemos colocar nas pontas, portanto só podemos aumentar os valores ou diminuir os valores. Portanto, as cartas que nós escolhemos são muito importantes. Sempre que queimamos muitos números, ficamos com menos números disponíveis para as cartas que virão a seguir. E depois, no fim de cada ronda, vamos pontuar. Portanto, na primeira ronda só pontuamos o número de cartas verdes vezes 3. Na segunda, voltamos a pontuar as azuis por vezes 3 e as verdes por vezes 4. Na terceira, vamos pontuar novamente as cores que já tínhamos pontuado, mais a cinzenta, que já vai ser multiplicada por 7. E ainda, nessa ronda final, vamos também verificar quantas cartas rosas é que temos nos nossos 3 jardins. Se é que tivermos 3, podemos não ter 3, mas em princípio teremos. E há uma escala que nos vai dar o valor em função do número de cartas rosas que nós temos. Portanto, é um set collection, nós vamos colecionando cartas e vamos procurar maximizar as cores que vamos tendo para pontuar o melhor possível. É um jogo que tem uma característica muito curiosa, que é, ele termina sempre muito, muito equilibrado. Portanto, embora uns possam investir mais numa determinada cor, outros noutra, por norma nunca dá assim desfazamentos muito grandes em termos de pontuações. Isso é só para dizer que quase que ganhavas. Como? Isso é só para dizer que quase que ganhavas. Sim. Quase que ganhava, é verdade, tens toda a razão. Nas 2 partidas seguidas que fizemos, porque o jogo demora 20 minutos, nas 2 partidas não consegui ganhar. I knew it. Eu sabia, I knew it. E bam, está feito, é isto. Muito bem, então ficamos assim com os jogos de trazer por casa e vamos para o nosso próximo tema. As curiosidades, ou seja, o que é que nos trouxe alguma curiosidade no meio do nosso hobby? Olha, quem quer começar? Porque não vamos começar já por mim? Vamos a votos. Começa, Nuno. Obrigado. Eu sabia que vocês me iam deixar avançar. Olha, passei os olhos numa pequena página do BGG, em que era The Board Games by Ukrainian Designers. Então, fiquei a saber que eu até tenho alguns jogos, pronto, que às vezes me passam os nomes e as nacionalidades. Bom, pensando bem, se os nomes me passam, quanto mais as nacionalidades, pois agora se calhar até já vou fixar. Por exemplo, temos o Mysterium, que é um jogo que eu gosto bastante. É um jogo que vem de lá, da cabeça de um ucraniano. Pensava que era polaco, não sei porque devia ser pelo nome. Será? Olha, mas é o que está. Não, eu confirmo-te já, mas... Eu estou a vender o peixinho como comprei. Que compraste, pronto, então se compraste esse peixe... Vi na lista que eram designers ucranianos, como o Spyfall, o Dice Hospital, que eu nunca joguei, mas tinha alguma curiosidade. Também, esse também tinha visto. Depois, eu já joguei o Dice Hospital, Carlos. É de um ucraniano? É, e também fiquei, este eu já joguei com o Carlos, que é o Detective Club. O Clube Detetive? Clube Detetive. Da Amiibo? Detective Club, ok, desculpe. É da Amiibo, não é? Estamos a dizer, falar desse? A Amiibo tem licença, não é? Sim, é um jogo que tem... Sim, quando eu digo que é da Amiibo, quer dizer que é editado em Portugal. Sim, é muito fixe, sem dúvida. O primo do Mysterium, que é o Mysterium Park, pronto, por exemplo, não é? E um que eu sei
porque um passarinho chamado Kickstarter me contou que o Tiago está à espera, que é Endless Winter, certo? Certo. Pronto, também vem das mãos e dos neurónios de um ucraniano, ao que me parece. Por isso fiquei agradavelmente surpreendido que muitos destes jogos que às vezes passam assim nas mãos das pessoas, pronto, vêm dessa grande nação. Olhem, e por fim, o outro que me chamou a atenção foi um projetozinho, que se calhar não é projetozinho, é um projetozão, que vem na sequência, é da editora do Museum, é o Enciclopédia, e é um jogo que mistura aqui dois temas interessantes, que também a mim me dizem alguma coisa, porque eu também venho da área das ciências, que é o pós-Darwin, ou seja, alguém que sentiu a necessidade de fazer a primeira enciclopédia. Então, basicamente, andas um bocadinho pelo mundo. Eu tinha dito que não queria saber nada sobre esse jogo. Pronto, não queres saber nada, mas eu vou-te dizer, ou seja, Continua. toda a parte em que nós... Olha, não, desculpa lá, talvez ajudes um bocado o Tiago se lhe disseres que o Kickstarter desse jogo ainda está aberto, não? Está aberto. Pronto, Tiago. Faltam para aí está aberto, Tiago. alguns dias. Tiago, tens que ir. Sim. Obrigado aos dois. É um jogo Obrigado em que nós temos então que ajudar o Conde de Buffon a fazer então a primeira enciclopédia. A bufar, o Conde de Buffon bufava. Vamos por esse mundo fora fazer desenhos, vamos trazer esses esquiços. Joguei lindo, Tiago. Vamos levá-los para a universidade, ou seja, há todo este processo até chegar ao objetivo final, que é fazer parte da enciclopédia. E as ilustrações do jogo são fantásticas, não são? As ilustrações do jogo são muito bonitas e são muito similares à do Museum, e eu fui enganado porque pensava que era do mesmo artista e... Do Vincent Dutré. E não é. Não são do mesmo artista, mas eles com certeza desenharam juntos no mesmo... Andaram na mesma escola. É bem capaz, se calhar andaram mesmo. Muito bem. Portanto, Tiago, não te esqueças. E eu? Tiago, já agora comprar este jogo? É assim, a razão por eu não querer ouvir é porque eu provavelmente ia ficar entusiasmado. E nós tivemos aqui, pensávamos já tínhamos fechado o tema do Kickstarter, mas vocês querem à força toda reabri-lo. E principalmente querem reabrir... A minha curiosidade, depois eu falo sobre ela e vais ver que não tem nada a ver com o Kickstarter. Mas querem reabrir a minha carteira, é o que vocês querem. Eu efetivamente tinha passado os olhos por aí, mas não quero mesmo ver, porque eu não quero gastar dinheiro em Kickstarters neste momento. Não quero. Sim, senhor. Não quero. Já agora, só para dizer uma coisa, o Endless Winter é do mesmo designer do Dice Hospital. Ele tem bastantes jogos. Bastantes ideias. E já agora, aquilo que me entusiasmou esta semana. Então eu vou fazer um recapitular daquilo que nós temos agora a falar. O que me entusiasmou nesta semana foi um Kickstarter. Vocês lembram-se de um Kickstarter que eu vos tinha falado aqui há uns tempos atrás, que se passava no bioma do Bornéu, que eu vos tinha dito que era um jogo muito giro, bastante simples, mas que eu tinha muitas dúvidas porque estava muito caro que fosse sair do papel. Pronto, não saiu do papel. Porque o jogo era caro, porque o transporte para as zonas para comprar era complicado, etc, etc. E eles resolveram cancelar na altura o Kickstarter. Ele necessitava de 40 mil para ser fechado, mas só chegou aos 7 mil dólares e não conseguiram. Portanto, eles resolveram, aliás, estava nos 7 mil dólares, eles não estavam a conseguir andamento e cancelaram. Qual é a boa notícia disto tudo? É que eles vão relançar outra vez. Ou seja, o projeto em si não morreu, eles voltaram atrás, deram uns passinhos atrás e vão tentar reeditar novamente o jogo. As premissas são as mesmas, o jogo é muito simples, o jogo é muito bonito e as premissas são as mesmas. Fazer a produção do jogo localmente com materiais sustentáveis em que parte dos lucros serão doados a uma associação de conservação Exatamente, da natureza do Bornéu, do bioma do Bornéu. Certo. E eu, pronto, fiquei entusiasmado. Provavelmente não vou àquele Kickstarter na mesma, mas é um projeto que eu realmente lá está, que eu acho que é a beleza até dos crowdfundings, que eu realmente acarinho. Mas aí é que está, tu podes pegar e dar só um contributo. Exatamente. Um contributo, uma pequena... Se calhar é isso que eu vou fazer. Lá está, porque primeiro subscreves o Enciclopédia e depois mais é isso. Pronto, fazes os dois. Faço os dois juntos. Claro. Não, eu acho que na realidade eu acho que esta é a essência do Kickstarter, que é apoiar projetos que de outra maneira não saírem do papel. Infelizmente, normalmente não saem mesmo, mas pronto, eu tive notícias que ele vai sair em breve,
estava previsto para agora para março, abril, talvez saia, talvez não saia. Eles ainda tiveram a feliz ideia de mandar lembranças a todos Os que apoiaram. os apoiaram a primeira edição, mesmo cancelada, portanto, estamos a falar de boas pessoas que se calhar merecem uma atençãozinha. Muito bem. Carlos, qual foi a tua curiosidade? O que é que te entusiasmou? Ora bem, não foi bem um entusiasmo, mas foi realmente uma curiosidade. Muito entusiasmado, porque também não é um tema que me entusiasma e vocês vão perceber porquê. Ora bem, então, o tema que eu trago aqui como curiosidade é o Dr. Rainer Knizia, o homem que mais jogos faz neste mundo. É o que mais faz? Conhecido. Como? É o que mais faz, é uma estatística verdadeira. Sim, é mesmo verdade. É o mais prolífico criador de jogos. Se bem que criador de jogos aqui pode ser um bocado exagerado, porque basicamente ele replica as mesmas ideias com temas diferentes. Basicamente, o homem no fundo ele era um bancário, segundo o que li da história da vida dele, era um bancário bem sucedido, uma pessoa ligada à alta finança, que decidiu dedicar-se a 100% aos jogos de tabuleiro. E, portanto, Um doutoramento em matemática. Ele é um craque. Ou em matemáticas. É um homem das matemáticas. E daí também todos os seus jogos serem bastante matemáticos e muito a fugir para os abstratos. Portanto, tem bons jogos, muito bons jogos, era isso, também já vou chegar lá. Estás a dizer que um designer alemão faz jogos abstratos? Pois, com algum tema, mas alguns deles são mesmo puramente abstratos. Bom, então a notícia que eu li dava conta, com algum regozijo da pessoa que a criou, de que finalmente Dr. Rainer Knizia tinha saído com todos os seus jogos, ou seja, nenhum dos seus jogos já estava no top 100 do BGG. Vá-se lá saber se é assim tão interessante ou não, mas pronto, essa listagem. Mas, tudo bem. Chamou-me logo a atenção, que teve essa condão de me atrair para a notícia, e a verdade é que isto não é propriamente verdade, mas quase. Portanto, neste momento, o Tigres e Eufrates ainda é um jogo que está tecnicamente nessa lista dos 100 melhores jogos, porque está no número 100. Portanto, não está à beirinha de sair. Se calhar, quando fizeram notícia, teria saído e, entretanto, regressou por alguns fãs terem ido votar no jogo e fazê-lo. É possível. É bem provável. É possível. Bom, o que eu queria dizer é que este senhor é um mal amado, quanto a mim, porque ele de facto abusa do espremer da teta. Abusa da sorte. Ele abusa mesmo. Portanto, ele cria um jogo e depois aquilo vamos vendo. Ou muitos outros jogos com temas diferentes, mas vamos conseguir ver ali semelhanças em muitas coisas que ele já fez. No entanto, isso não invalida que o senhor não tenha feito jogos que, na minha opinião, é apenas minha, só me vincula a mim, são jogos mesmo muito bons. Quanto a mim. Portanto, o Tigres e Eufrates é um deles. Acho que quem nunca jogou deve jogar porque vale mesmo a pena. E quem gosta de interação tem ali imensa interação. Tens o Ra. Tens muitos outros. Eu vou dizer-te alguns daqueles que eu gosto particularmente. O Shotten Totten é dele? Sim. Tu, se falares em um jogo a calha, se calhar é do Rainer Knizia. Ele tem mais de 600 jogos no cardápio, portanto. Mas olha, o genial, ou o Ingenious, como é conhecido também, que entretanto ganhou uma nova versão, que é o Axio. É um jogo já de 2007, embora esta versão do Axio é de 2017. Também é um jogo abstrato, bastante interessante, que gosto muito. Gosto muito do Celtis, que foi até jogo do ano, em 2008 ou 2009, não sei precisar agora. O Modern Art é dele, não é? Modern Art, sim, um de leilões, embora eu não tenha colocado aqui na minha lista, porque é um jogo com vários tipos de leilões, é uma referência, aliás, para quem quer aprender diferentes tipos de leilão, é jogar o Modern Art. O Celtis tínhamos já falado, o outro jogo que eu ia falar era o Indigo, é menos conhecido, mas é um jogo muito, muito bom para introduzir novos jogadores. Depois o Ra, como já tinha dito o Tiago, também um jogo de leilão. Não é bem leilão, por acaso estou a dizer que é de leilão, mas não é. É de leilões. É de leilões. Leilões, acho que sim. Mas não tenho certeza. É set collection de leilões. É muito fixe. O Rai é muito fixe. O Samurai, que é um jogo de area control, muito interessante também. Um outro jogo que, pelo que eu aprendi na altura, se chama Chin, embora na verdade ele se escreva com um Q de queijo, um I e um N, portanto é um nome asiático, é para não dizer chinês ou japonês, porque pode não ser, é um dos dois, de certeza, que é um jogo de 2012, que também gosto muito, também é um jogo muito simples e é muito interessante para pôr a jogar gente que não está muito bem habituada a jogar, mas com uma boa dose ali já de
de pancadaria, não é? Andar ali à batatada pelo seu espaço. E ainda, para acabar esta lista, o Amon-Ré, que também é um jogo já de 2003, muito, muito interessante e que também, se nunca jogaram, também vos recomendo, porque acho que não vão ficar desiludidos. Portanto, o homem não é assim, tem muitos outros, como é óbvio, dentro de 600 e tal jogos ou mais que ele tem, portanto, há ainda outras coisas interessantes. Um deles, o Lama, por exemplo, que é um jogo de cartas que é hiper básico, que ganhou também um prémio do ano agora há muito pouco tempo. Sim. É um jogo que, pá, pronto, pronto, é um passatempo, mas é um passatempo até bem feito, uma ideia muito básica e que resulta. Queria só, para concluir aqui o capítulo do Sr. Reiner Knizia. O jogo mais antigo que eu tenho na minha coleção, fui fazer essa pesquisa, não quer dizer que seja o mais antigo dele, mas é o mais antigo que eu tenho na minha coleção. Data de 1993 e chama-se Tico. Este jogo Tico é o Tico ou Pico? Tico. É um jogo que faz lembrar um bocado do jogo das damas, com umas regras assim diferentes, mas e não são damas, não confundamos, mas é um jogo abstrato, puro e duro. E o mais recente que eu tenho do Reiner Knizia é o Mille Fiore, que foi lançado agora há muito pouco tempo, em 2021, pela Schmidt Spiel, uma editora alemã pequenita. Uhum. Portanto, foi o que me trouxe curiosidade e fiquei surpreendido por perceber que o Sr. Reiner Knizia está a envelhecer e as pessoas parece que estão a perder-lhe o respeito e, portanto, já não gostam do jogo dele. E é um bocado injusto, porque, embora é justo que se faça-lhe a crítica, outras claramente não. Ele tem jogos que realmente valem a pena serem visitados. Já agora vou acrescentar diz lá. Uma pimentazinha aí. Provavelmente por aquilo que tu já disseste enquanto estavas aí a falar, eu fui rapidamente aqui ao BGG ver a lista. Ele neste momento tem o Tigres e Eufrados em 97º. Então já subiu desde que eu pesquisei. Provavelmente, eu aposto que foi os fãs dele que foram lá alterar a votação. Eu quase que jogos, não vou dizer que é os primeiros jogos que eu joguei, foi o primeiro apresentado, foi o Lost Cities. Lost Cities para 2 jogadores. É um jogo a 2, muito bom. É um jogo muito bom a 2. Shoten Totem a 2 jogadores. E também tem o Picominó, que é muito bom para as crianças. E os adultos também se divertem. Já agora, só para concluir, #respect Mr. Knizia, está bem? Muito bem, olha, deixamos então aqui esta hashtag final, sugerida pelo Carlos, e fechamos assim o nosso pequeno segmento sobre as curiosidades e o que nos entusiasmou nesta semana. E com isto também fechamos este episódio do nosso podcast de Billy a Besta. Por isso, muito obrigado por nos terem ouvido e esperem, porque nós vamos voltar. Pois vamos. Tchau. Tchau. Até à próxima.